Programa Luiz Ribeiro. Painel Tupi. Luiz Ribeiro. 11 horas no Rio de Janeiro, terça-feira, 12 de janeiro de 2016, começando a segunda etapa do programa. Hoje é terça, painel especial. O tema da semana, que é o tema dessa noite, vidas consecutivas. Todos nós temos um passado multimilenar composto de várias vidas em sequência. Você já se deu conta que hoje você é o somatório de seu passado em diversas vidas? Você já teve alguma experiência que lhe trouxe memórias de uma outra existência? Você já ponderou sobre os efeitos conscienciais quando a cortina do passado grupal começa a cair? Algumas pessoas possuem a tendência de aumentar o nível de maturidade e assumir mais responsabilidade perante as possibilidades assistenciais quando começam a entender sobre suas vidas passadas e suas responsabilidades perante ao seu grupo. No painel Tupi de hoje vamos debater o tema Vidas Consecutivas com Pedro Fernandes, especialista em seriexologia ou séries existenciais, segundo a ótica da ciência Conscienciologia. Professor Pedro Fernandes é médico, voluntário da Conscienciologia, pesquisador da especialidade seriexologia desde 2009 e professor EPICOM desde 2005. Comigo aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Ezag, operador turístico, voluntário e professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Rio de Janeiro. Lembrando que o ouvinte pode participar do painel. Telefone da Tupi à disposição dos ouvintes já nessa segunda hora. O número Marcel Amaral coloca no ar. Estamos conectados com Foz do Iguaçu, um estúdio em Foz do Iguaçu, e queria cumprimentar, antes do professor Pedro Fernandes, fazer uma saudação à nossa equipe da Comunicons, Nirli Vieira, e também Chico, meu grande amigo Chico e a Nirli, que estão na assessoria do trabalho essa noite lá em Foz do Iguaçu, de onde fala via internet, agora já conectado, o professor Pedro Fernandes, médico, professor Pedro Fernandes, que é o nosso convidado dessa noite. Professor Pedro Fernandes, boa noite, como vai? Boa noite, Luiz, tudo bem? Tudo bem, prazer em tê-lo aqui na Rádio Tupi essa noite, viu, professor Pedro Fernandes? Prazer é todo meu, principalmente nessa data do seu aniversário. Queria aproveitar logo e te mandar um grande abraço e parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos. Obrigado, professor Pedro Fernandes. Eduardo Ezado, professor, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Tupi. Um especial abraço para você, Luiz, no seu aniversário. Obrigado. E também para o nosso amigo Pedro lá em Foz do Iguaçu. Obrigado. Bom, professor Pedro Fernandes, queria que o senhor, professor, inicialmente falasse o que é a seriexologia, mas devo dizer que esse tema, vidas consecutivas, é um tema muito importante e interessante para a nossa audiência. Não há nenhuma dúvida quanto à temática dessa noite aqui na Rádio Tupi. Então, professor Pedro, inicialmente, queria que o senhor falasse aí da sua especialidade, pesquisador dessa especialidade, seriexologia. O que é a seriexologia, professor Pedro Fernandes? A seriexologia é uma especialidade da conscienciologia dedicada justamente ao estudo das vidas sucessivas, vidas passadas, vidas consecutivas. Nós chamamos assim de seriexologia porque nós entendemos que é o estudo da série de existências, daí o nome seriexis e aí seriexologia. Essa é uma especialidade que é um dos pilares do paradigma consciencial, né, no qual a conscienciologia se apoia, justamente porque todo o nosso estudo deriva do fato de nós virmos tendo vidas ao longo aí dos milênios, são vários corpos que nós tivemos, e hoje, como você comentou no início, nós somos o resultado disso. Então, nossas tendências, nossos interesses, nossas afinidades, nossas maturidades e imaturidades, enfim, isso tem uma série de relações ou de consequências na nossa vida atual. Então eu resolvi, ao longo aí dos anos de voluntariado na conscienciologia, os fatos foram me conduzindo para ir me especializando justamente nessa especialidade. Perfeito. Professor Pedro Fernandes, então essa vida atual não é só uma vida atual, nós temos aí o somatório, isso, de outras vidas?
Exatamente, isso justifica o fato de nós sermos muito diferentes uns dos outros, né? A genética, ela não é capaz, sozinha, de explicar essas diferenças. Ela contribui para que a gente tenha uma série de variações, de variedades, de condições diferentes uns dos outros. Mas, pegando, por exemplo, o caso de gêmeos idênticos, essas pessoas, elas têm uma história consciencial, uma história, vamos dizer assim, milenar, diferente uma da outra. Cada um teve uma experiência, um conjunto de experiências com outros corpos, em outras culturas, né, com traumas ou com felicidades, seja lá o que for, que resultaram hoje delas estarem nascendo juntas numa mesma família, né, na mesma condição, tendo o mesmo, vamos dizer assim, código genético, mas que conforme o tempo vai passando, a gente vai observando que são personalidades completamente diferentes. Então, o que nós observamos? Essa vida, na realidade, ela é mais uma. Na verdade, ela é a última, ela é a da ponta. E aí, quando nós vamos aumentando a lucidez perante essa realidade, a tendência é que a gente vá aproveitando melhor essa vida atual. Para a gente ter um parâmetro, para a pessoa entender o que significa a pessoa agora começar a se interessar pelas vidas passadas, pelas vidas consecutivas, é só fazer uma analogia. Imagine que uma pessoa, vamos supor, de 40 anos, ela só se lembrasse dos últimos 5 anos e não se lembrasse mais dos anos desde o nascimento até, por exemplo, os 35 anos. Ela ia ter uma noção de quem ela é, de onde ela veio, algumas pessoas próximas, mas com um nível muito superficial em termos de conhecimento. Então, quando nós vamos acessando outras vidas, acessando essa realidade, nós vamos compreendendo mais a nossa história e que naturalmente tem relação com outras histórias, né? A história de outras pessoas que fazem parte da nossa convivência. Então, uma tendência dos objetivos, dos princípios, dos interesses da pessoa mudarem muito. Ela começa a olhar a vida com outros olhos, com um nível de profundidade muito maior. Perfeito. Professor Pedro, de onde vem esse seu interesse em pesquisar essa matéria? Desde pequeno eu tive espontaneamente experiências fora do corpo, né? Isso que o Instituto estuda há várias décadas, que é a projeção consciente. Então, eu era pequeno, tinha de 8 para 9 anos, eu comecei a ter muito um fenômeno que é muito comum, às vezes pouco divulgado e pouco conhecido, que é a catalepsia. O que é isso? Catalepsia projetiva é uma condição, que já foi debatida inclusive nesse painel, em que a pessoa acorda à noite, só que ela não consegue se mexer. Ela está lúcida, ela está acordada, mas o corpo não responde aos comandos dela. Isso acontece por quê? Porque há como se fosse uma quase separação, uma descoincidência, um desencaixe desses corpos que nós mantemos aqui na vida atual. Isso a gente chama de que pode ser a pré-decolagem, o início de uma decolagem, de uma experiência fora do corpo. Então eu tive isso durante muito tempo, durante alguns meses, até que um belo dia eu me vi lucidamente fora do corpo e comecei a entender uma série de fenômenos que aconteciam comigo. Um deles, que aconteceu alguns anos mais tarde, justamente tem relação com as vidas sucessivas. Eu comecei a me ver como se eu fosse uma outra pessoa, numa outra época. Na ocasião eu estava escrevendo muito, havia vários livros próximos de mim, eu estava escrevendo numa mesa próxima de uma parede, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu me via naquela condição, sabia que era eu, mas não conseguia localizar no tempo e no espaço. Quanto tempo tinha aquilo? Quando era? E as pesquisas foram evoluindo até que hoje eu tenho uma hipótese de que essa vida que eu comecei a lembrar na adolescência, ela deve ter se transcorrido, deve ter passado no século XIX, na França, em Paris. Então, as pesquisas da serexologia, em geral, elas nos conduzem a essa localização no passado, essa localização na história. Principalmente as vidas mais recentes, que tiveram chance de serem documentadas, a gente consegue ter mais essa possibilidade de localização. Então, em função disso, em função desses fenômenos, das experiências fora do corpo e de fenômenos que nós chamamos de retrocognição, que é essa capacidade de lembrar dessas vidas passadas,
é que eu fui me interessando mais e me especializando justamente na seriexologia. Perfeito. Professor Pedro, uma questão. Até que ponto identificar algum fato do passado, uma tendência, um traço da nossa personalidade ajuda nesse processo? Queria que o professor comentasse também até que ponto também pode atrapalhar. Queria que o senhor falasse dos dois lados dessa questão. Perfeito. Realmente, dependendo do que vai ser acessado, pode caminhar para um lado ou caminhar para o outro. Em geral, existe uma razão de ser pelo fato da gente não lembrar normalmente. Isso acontece por vários motivos. Um deles é um processo fisiológico até certo ponto, porque ao renascer, nós ganhamos um corpo novo e ele é virgem, ele está se formando. Então, aos poucos, a gente pode até ir lembrando de fatos do passado, mas isso é mais difícil, é mais raro. Mas a razão maior é justamente proporcionar uma nova oportunidade de vida para todos nós, para todas as pessoas. Porque, em geral, as nossas existências, isso falando, generalizando um pouco, em geral essas vidas foram vidas difíceis, vidas críticas, onde não havia um predomínio de maturidade, não só da nossa parte, mas uma maturidade média da população. Uma maneira de se comprovar isso é só estudar a história humana. Então você vê quantos conflitos, quantas guerras, quantos, vamos dizer assim, embates houve em função, muitas vezes, do poder temporal, de interesses, e isso acaba gerando o que nós chamamos de interprisões, ou seja, quando nós vamos contra uma pessoa, quando nós somos anticosmoéticos, como nós comentamos aqui, quando você vai contra a vida de uma pessoa, contra os interesses, há uma tendência disso ficar registrado e criar um vínculo, e aí nas próximas vidas a gente ter que resolver esses vínculos ou essas interprisões, como nós chamamos. Então, como você comentou, muitas vezes a pessoa não lembrar é uma boa, é uma bênção, como se diz popularmente, porque a pessoa pode lidar com o outro sem lembrar de todo aquele peso, de toda aquela, vamos dizer assim, aquela carga emocional que há naquela relação. Ela muitas vezes percebe, os ouvintes podem se lembrar de pessoas que elas não se dão espontaneamente. Eu não me dou com fulano, eu não sei o que é, e isso em geral tem vamos dizer, uma raiz que a gente chama seriexológica, ou seja, uma raiz do passado, mas que mesmo assim, mesmo se ela soubesse em geral poderia piorar, mas se a pessoa começar a se conscientizar e começar a querer acertar essas relações, ela vai começar a observar que o ideal é ela realmente saber. Então, se ela tem relação com aquela pessoa, se houve algum processo desse que a gente está chamando de interprisão, de dificuldade no relacionamento, mais cedo ou mais tarde isso vai ter que vir à tona para se resolver aquela pendência. Então o que nós trabalhamos na seriexologia é para que as pessoas se preparem para isso, para que elas comecem a ponderar. Será que não está na hora? Será que não chegou o momento de eu encarar essas possíveis imaturidades que eu cometi ou que eu fui vítima também, para justamente eu poder acelerar o meu processo evolutivo, porque há uma tendência de que quando essas informações vêm à tona, num primeiro momento isso pode ser mais crítico, mais difícil, até certo ponto mais traumático. Mas é como se houvesse uma catarse. O que é a catarse? É uma liberação de energia que no momento, às vezes, agudamente, instantaneamente, num curto período de tempo, não é boa, mas médio e longo prazo isso tende a favorecer mais, isso tende a ser mais positivo. E aí nós vamos observando que os bastidores desse processo da seriexologia, que o ideal é justamente nós buscarmos catalisar essas dificuldades. Então, falando a mesma coisa de outro modo, se nós começamos a ajudar muito as outras pessoas, sejam elas quais forem, principalmente essas pelas quais a gente tem alguma dificuldade de relacionamento, a gente faz força, tenta se superar, morde na língua, dá o braço a torcer, dá a razão para a pessoa e vai tentando ajudá-la em tudo que puder, em geral nós conseguimos aí acessar essa memória, porque já temos condições, já temos como se fosse uma imunidade para rever o que de fato aconteceu. Então, em síntese, quanto menos a gente puder correr do nosso passado, da nossa realidade, melhor.
e aí o ritmo de cada um é que vai ser realmente diferente. O que a gente acha que seja o ideal é cada um começar a assumir o quinhão de responsabilidade para poder retomar essas informações que dizem respeito à nossa própria história, à nossa própria memória. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho o professor Eduardo Ezag também vai participar aqui do painel essa noite, fazendo perguntas para o professor Pedro Fernandes, médico, voluntário e professor da Conscienciologia, pesquisador, que está participando do painel direto de Foz do Iguaçu. Só uma pequena observação, muito rapidamente, antes do intervalo, viu, Marcelo? Professor Pedro Fernandes, que me ocorre de não perder essa oportunidade. O professor falou em que as pessoas vão assumir a responsabilidade. Veja que em momento nenhum se fala em julgamento, né, professor? Perfeito, perfeito. Consciência não tem julgamento, tem assumir a responsabilidade, não é fato? Exatamente, essa é a ideia. E é o que a gente comentou no próprio ritmo. Então, a pessoa vai se conscientizar de que não tem muito por onde correr. Ela tem relação com aquilo, então o ideal é ela assumir e arregaçar as mangas para ela poder ajudar os outros. Isso é o melhor caminho para a gente caminhar mais rápido no processo evolutivo. Muito bem, o Painel Tupi volta daqui a pouquinho. O Painel Tupi dessa noite, vidas consecutivas, que você acompanha aqui na Super Rádio do Brasil. Até já, ouvintes. Super Rádio Tupi. 20 minutos e a sequência do Painel Tupi desta noite aqui na Rádio do Brasil. Vidas consecutivas é o tema dessa noite. Estamos conversando com Pedro Fernandes, médico, professor, que está falando ao vivo através da internet, direto de Foz do Iguaçu, no Paraná, e o professor Eduardo Ezag, aqui no Rio de Janeiro. Antes de encaminhar uma pergunta do professor Eduardo Ezag, professor Pedro Fernandes, me ocorreu uma pergunta que é a seguinte. Dentro desse processo, vidas consecutivas, que o professor comentou até agora, nesse processo histórico, você, como somatório das vidas, pode gerar uma personalidade do somatório, professor? Juntando todas as vidas? Não, o que se passa é que é a mesma personalidade. Então, a gente chama de consciência, pode ser ego, não interessa, espírito, por exemplo. Mas o fato é que nós vamos tendo vidas e aí as experiências vão sendo arquivadas, vamos chamar assim, num corpo mais sutil. Nós chamamos de mental soma. E esse corpo é o corpo que permanece, por exemplo, quando a pessoa desativa esse corpo de carne e osso, quando ela morre, quando dessoma, como nós chamamos na Conscienciologia. Então ela volta para a dimensão extrafísica e ela tem chance de reacessar essas informações que foram sendo arquivadas, que são justamente fruto dessas vidas consecutivas. Então, na verdade, é uma consciência só, que vai tendo aprendizados, experiências, e isso vai se somando. E hoje nós somos como se fosse a última versão, né, a melhorzinha, vamos chamar assim, para cada um tá num nível, mas é a última versão desse nosso passado, o resultado dessas experiências. Perfeito. Professor Eduardo Ezag, uma questão, por favor. Olá, Pedro. Vamos lá. Tem algumas pessoas que trazem uma questão bastante interessante, que existe muito misticismo quando se fala de vidas passadas. As pessoas querem ser reis, rainhas. O que você fala assim sobre essa temática? O que você tem a dizer sobre isso? Realmente esse assunto, né, de vidas passadas, pelo fato até de ser muito antigo, ele gera até muitas brincadeiras, né, no dia a dia. As pessoas querem ser Napoleão, ou as pessoas que estão no hospício, né, dizem e afirmam que foram Napoleão, etc, etc. Mas, enfim, o que nós observamos é que existem muitas abordagens em torno desse tema. Se a gente pudesse dividir em duas, uma delas é essa que é o processo religioso, ou místico, muito em função da influência do orientalismo. Então, dependendo da linha religiosa, né, do orientalismo, você vai encontrar a abordagem reencarnatória, como eles chamam, mas ainda muito, vamos dizer assim, carregada de misticismo e, até certo ponto, de processos irracionais. Eu vou dar um exemplo. Existem linhas que admitem, por exemplo, ou que pelo menos pregam, que a pessoa ela vem numa vida e na vida seguinte ela pode voltar no corpo de animal, por exemplo, no corpo de uma barata, no corpo de um animal inferior. Isso nós achamos que é irracional, porque o processo
evolutivo ele é ascendente. A tendência, se nós chegamos dentro do processo evolutivo a portar esse corpo humanoide, nós vamos manter isso, podemos até ter vidas subsequentes com corpos diferentes, com corpos até com uma dificuldade maior ou menor, mas a gente não admite essa regressão. E uma outra abordagem, além do processo religioso, que é realmente muito vasta, estou aqui só dando uma pincelada, é a abordagem científica. Então, hoje existem vários cientistas, né, pessoas da ciência convencional, pesquisadores, que se dedicaram à tentativa de comprovar as vidas sucessivas. Para citar um deles, talvez o mais famoso, que dedicou a vida inteira, é o professor Ian Stevenson, um psiquiatra dos Estados Unidos, que faleceu há alguns anos, e ele se dedicava muito à pesquisa de crianças que lembravam espontaneamente da última vida, de vidas recentes. E ele se dedicou às crianças porque as crianças elas são mais espontâneas. Então não tinha como a criança, por exemplo, criar certos enredos, aquilo vinha com uma naturalidade muito grande. A criança, principalmente as crianças da cultura oriental, elas às vezes queriam voltar para uma determinada cidade, um determinado país, para reencontrar os pais, etc. Então essa abordagem científica ela ajudou muito por um lado, mas esses cientistas, aí pegando só o caso do Ian Stevenson, mesmo tendo muitos dados, muitas informações, catalogaram centenas de casos como esse que eu estou comentando, eles ficam em cima do muro, eles não comprovam, sempre eles querem uma prova cada vez mais profunda. E a nossa abordagem na conscienciologia é que isso é fato. Então nós temos que agora começar a nos beneficiarmos disso, tirarmos proveito dessa condição, do fato de nós sermos resultado de múltiplas vidas, para ver o que nós estamos fazendo aqui hoje. Por que nós nascemos nessa família, por exemplo? Por que a pessoa tem uma tendência profissional diferente da outra? Por que tem aquelas condições que eu estava comentando sobre as dificuldades de convivência e assim por diante? Então, pesquisas mundiais já admitiram, já publicaram que metade da população mundial admite de uma forma ou de outra o processo das vidas sucessivas. Só que as abordagens são as mais díspares possível. Então, o que nós achamos que é o ideal é a pessoa aplicar isso no dia a dia. O que ela vai fazer com isso? E agora? Porque senão ela vai repetir mais uma vida. Ela vai ter uma vida praticamente instintiva. Ela vai vir aqui, vai nascer, vai comer, vai se reproduzir, vai trabalhar, vai acabar falecendo e o rendimento em termos evolutivos é muito baixo. Então, essa é uma das consequências que a gente observa no estudo da serexologia, é que a pessoa começa a priorizar melhor o tempo, diferente dessas abordagens místicas ou religiosas. E, só pegando o gancho da sua pergunta, nesse processo, realmente, às vezes a pessoa puxa muito a brasa para a própria sardinha. Então, a pessoa quer se sair por cima, ela quer ser rei, quer ter sido rainha, mas o que a gente observa é que há uma variedade muito grande de possibilidades de papéis que a gente possa ter exercido aí ao longo das vidas. Em geral, até uma coisa que a gente estuda importante é que existe uma vida passada que ela tende a exercer uma influência maior nessa vida atual. Então é como se nós estivéssemos resolvendo situações que começaram, cuja causa tem, por exemplo, 5, 6 ou 4 séculos. Então, isso é uma fonte de pesquisa. E aí, nessa vida crítica que a gente está comentando do passado, o papel que ela exerceu pode ser realmente qualquer um, não necessariamente só papéis de poder ou papéis reconhecidamente mais com autoridade reconhecida. E as fobias, professor, poderíamos enquadrar também nesse debate? Sem dúvida. Aí teria que ver cada caso, mas em geral, determinadas fobias espontâneas, muitas têm causa, raiz em outras vidas. Então, aquela informação, ela fica registrada nos nossos corpos, esses corpos que se mantêm de uma vida para outra, nós chamamos em conscienciologia do psicossoma e do mental soma, que eu tinha comentado, isso fica armazenado na forma de energia, e quanto mais o padrão for emocional, ou seja, quanto mais emoção tiver junto dessa energia, mais aquilo tende a se fixar. Então a pessoa vem para uma vida nova, e aí ao tomar contato com aquele novo
com aquele mesmo padrão de emoção. Vamos supor que a pessoa foi atacada por cachorros, ou um caso que eu conheço, a pessoa ficou no restante da vida, ela ficou um terço de uma determinada vida, ficou trancafiada num calabouço com os cachorros ali ameaçando a ela. Então isso foi gerando essa fobia, esse medo, porque ali no caso os guardas ficavam ameaçando. Então quando ela teve contato novamente com cachorros, na condição de criança, ela foi desenvolvendo essa fobia, uma fobia desproporcional, porque mesmo cachorros pequenos, né, geravam esse medo, essa aversão. E aí o que aconteceu? Um belo dia ela foi dormir e ela começou a lembrar dessa vida que ela ficou presa e que ela tinha essa condição. E aí, nesse caso, isso não é sempre assim, né? Varia muito de cada caso, mas nesse caso ela compreendeu a razão de ser daquela fobia atual, que ela não tinha tido nenhuma experiência nessa vida que justificasse aquela fobia, aquela aversão. E aí ela foi pouco a pouco retomando o contato com os cachorros, porque ela entendeu que aquilo tinha acontecido há vários séculos para trás. Então ela foi tentando superar isso com a ajuda, né, terapêutica. Ela foi até que hoje ela já não manifesta essa condição. Então as fobias, de modo geral, elas podem ter essa causa. O que nós achamos que seja o ideal é a pessoa ir no tempo dela, porque muitas vezes, ao se buscar o tratamento de certas fobias via regressão ou via terapia de vidas passadas, dependendo da experiência do terapeuta e do próprio paciente, isso pode não ser tão positivo, porque às vezes a pessoa não está preparada para lembrar daquilo. Às vezes as pessoas envolvidas naquele contexto lá do passado são pessoas próximas hoje, então ela vai tentar resolver uma coisa e pode acabar complicando a outra. Então, o que nós achamos o ideal é a pessoa ir pelas próprias pernas, com o próprio ritmo, e deixar que as coisas espontaneamente comecem a surgir e aparecer, e ela ir lembrando, porque aí naturalmente ou fisiologicamente ela vai melhorando essas fobias, se for o caso. Muito bem, o Painel Tupi volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui na Rádio Tupi. Até já, ouvintes. Super Rádio Tupi. Painel Tupi, comunicando Luiz Ribeiro. 9h33 de volta aqui na Tupi, o tema da noite, vidas consecutivas. Vamos aqui com o professor Pedro Fernandes e com o professor Eduardo Ezag, professor Eduardo aqui no Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, professor, fala diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná. Professor, existe alguma técnica que os nossos ouvintes podem aplicar para conseguir obter alguma experiência, para lembrar de vidas passadas, professor Pedro Fernandes? Existe, sim. Aí vai depender muito de cada caso, né? Tem pessoas que são mais sensíveis para lembrar de processos de outras vidas, mas a base toda do mecanismo, vamos chamar assim, é a pessoa promover uma separação desses corpos. E aí isso vem através de trabalhos energéticos. Então, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós ministramos técnicas energéticas. Então, a pessoa que não tem ainda informação sobre isso, o que ela pode fazer? Ao deitar e relaxar, quando há esse relaxamento, há uma tendência da pessoa expandir essas energias. E aí, se pela própria vontade ela começar a lançar para fora essas energias no sentido de aumentar esse campo, isso vai promover uma descoincidência, uma separação desses corpos. E aí, com isso, ela vai ter que começar a pensar em algum foco histórico. Então, antes, ela tem que pensar assim, em que época será que eu vivi? Eu tenho afinidade com algum período da história, por exemplo? Tem pessoas que são fascinadas, às vezes, por uma época específica, a época da Renascença, vamos supor, a época do Império Romano, a pessoa estuda alguma coisa pontual, por exemplo, da história da Inglaterra, seja lá o que for. Então a pessoa ela tem que fazer esse trabalho prévio, e aí durante esse trabalho energético ela começar a se concentrar, a lembrar daquela época, aquilo que ela já estudou, se ela puder ler, e ela passar isso algum tempo, por exemplo, uma semana, 15 dias, ela tentar ir se saturando. Eu gostaria de aproveitar e convidar, inclusive, quem tiver interesse, nós temos aqui em Foz do Iguaçu um laboratório próprio para isso, que a pessoa vai ter essas condições, essas informações, esclarecimentos, inclusive músicas típicas de épocas do passado, de culturas diversas, porque isso ajuda naquilo que a gente chama de evocação. Ela vai entrar naquele clima. Existe um filme de Hollywood famoso que é o Em Algum Lugar do Passado.
né, que aquele ator que ficou conhecido como Super-Homem, ele fez, e ele consegue acessar informações do passado porque justamente ele foi entrando no personagem do passado. Ele comprou as roupas típicas, ele estudou como é que era o ambiente da época. Nós tivemos aqui no ano passado, em junho do ano passado, o primeiro experimento grupal de retrocognição, que justamente tem a base nisso. Nós chamamos isso de retrocognitário. Então, as pessoas estudaram uma determinada época do passado, se trajaram, né, tipicamente, mandaram fazer as roupas da época, e nós fizemos como se fosse um baile de época. Isso é muito importante por quê? Porque a memória ela começa a ser estimulada com aqueles gatilhos, com aquelas condições que proporcionam a lembrança do passado. Então nós tivemos vários relatos de pessoas que, ou durante o baile, né, que nós chamamos de noite de gala mnemônica, ou antes, ou imediatamente depois, por exemplo, quando ela estava relaxada, quando ela ia dormir, ela conseguia acessar trechos dessas vidas que foram justamente priorizadas. Então é muito importante que a gente ajude a nossa memória, é como se ela tivesse que pegar no tranco. E aí, como a nossa vida moderna ela tende a ser, né, muito diferente de épocas pretéritas, de épocas do passado, isso, em geral, dificulta as nossas retrocognições. Então, toda técnica que puder ser feita no sentido da pessoa criar um ambiente, criar um cenário, ela colocar uma música de época, ela começar a se deter mais a assuntos que ela tenha interesse com relação à história, e além disso o processo do trabalho energético, para soltar, para ela ficar mais predisposta, isso tende a fazer com que a pessoa tenha essas experiências retrocognitivas. E aí, dentro dessas possibilidades, existem várias. A pessoa pode desde ter uma sensação, que a gente fala, uma sensação de já ter vivido, um dejaísmo, até uma experiência em que ela se vê como se fosse numa tela de cinema, ela se vê em um outro contexto, a partir, às vezes, de um outro corpo, até de um outro gênero, numa outra condição social, por exemplo, completamente diferente. Então, a retrocognição é um fenômeno que ele é como se fosse plástico, ele é muito variegado na sua forma de exibição, de apresentação. Então, quanto mais nós estudarmos, mais preparados nós vamos estar para vivenciar tanto uma coisa mais incipiente como essa, que é uma impressão que você tem, por exemplo, de já ter vivido com alguém, de já conhecer uma pessoa que está acabando de ser apresentada para você, até um fenômeno mais avançado, que é esse em que tudo muda na sua frente e você começa a se enxergar com aquela pessoa em um contexto retrocognitivo, um contexto histórico. Então, fica esse convite para as pessoas virem a Foz do Iguaçu para experimentar esse laboratório. Esse ano nós vamos repetir a dose dessa noite de gala num chá típico inglês. Nós vamos fazer um chá retrocognitivo com esse cenário da Inglaterra do século XIX. Então, a partir do estudo de uma personalidade, de um caso que nós estamos estudando, que a gente chama de personalidade consecutiva, ou seja, uma professora hoje que tem como hipótese ter sido uma escritora inglesa do século XIX, que foi Marie Corelli. Nós vamos estudar esse caso e vamos ter esse novo experimento retrocognitivo com dezenas de pessoas, como se fosse reencenando um chá típico inglês, para ver se a nossa memória começa a ser ativada e a gente com isso poder lembrar dessa época. Então, passa a ser um laboratório, é isso, professor? É totalmente um laboratório, porque tudo é monitorado, desde as roupas até, vamos dizer assim, os trejeitos, a programação cultural que vai ser feita naquela noite, tudo vai ter por base o que era feito naquela época. Então, aí as pessoas, elas vivenciam, né, o experimento, e aí elas começam a perceber o que está acontecendo com elas. Então, que tipo de memórias elas estão tendo, que tipo de emoções, como que é a relação de um com o outro. Às vezes, quando toca uma música, por exemplo, de época que ela não conhecia, ela não lembrava, isso às vezes mexe com as próprias emoções, e aí a tendência de mexer com a memória é muito grande. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a sequência do Painel Tupi aqui na Super Rádio do Brasil. Até já, ouvintes. Destaque Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Comprar barato é aqui.
O professor Pedro Fernandes está direto de Foz do Iguaçu. Professor Eduardo Ezaga, mais um ponto aqui da nossa pauta essa noite. Então, Pedro, com todas essas questões ligadas às retrocognições, tem um neologismo que nós gostaríamos de entender um pouco mais. O que seria a retrosenha? Retrosenha vamos dizer assim, é uma ideia nova, né? Que a gente chama de verdade relativa de ponta nova, proposta pelo professor Valdo, que significa o seguinte: é uma senha que nós deixamos no passado. Vamos procurar entender da seguinte forma: nós tivemos várias vidas. Essas vidas, elas são encadeadas, é a própria consciência tendo aí várias vidas. E conforme essas experiências vão acontecendo, em geral, há uma tendência dessa consciência, dessa pessoa, buscar assuntos semelhantes. A pessoa tem interesse, vamos supor, em coisas do mar. Então, uma vida ela foi navegadora, outra vida ela trabalhou num porto, outra vida ela foi comerciante que tinha alguma relação ali com o processo também do mar, e mais ou menos ela foi tendo vidas em torno do processo marítimo. Há uma tendência na vida atual dela também continuar tendo essa ligação com o mar. Às vezes a pessoa mora numa cidade litorânea, às vezes a pessoa tem alguém ou ela mesma ligada, por exemplo, à marinha, ou ela tem como hobby um iate, o iatismo, ela veleja, etc, etc. Então, a retrosenha é como se fosse uma síntese dessas vidas que nós tivemos, e essa síntese ela pode aparecer na forma de um tema, como esse, a afinidade que ela tem com o mar. A importância disso, nesse caso, é que a pessoa pode usar isso a seu favor. Então, tudo que ela fizer em torno desse tema hoje, há uma tendência, em função do gosto que ela tem, há uma tendência dela se sair bem, daquilo vir a favor dela. De um ponto de vista mais assim intelectual, que é o que a gente busca, o que pode acontecer? Se a pessoa escreveu livros em outras vidas, isso ficou registrado. Quando ela tem a possibilidade de resgatar isso vira uma retrosenha. Então ela acessa um livro escrito por ela mesma e ela vai saber então qual era o interesse que ela tinha no passado, o tema, para quem que ela escreveu, em que contexto. Então ela pode com isso dar continuidade ao que ela já vinha fazendo em outras vidas. Nós chamamos esse processo de continuidade de auto-revezamento. Então você joga o bastão para você mesmo. É o que nós da Conscienciologia achamos que seja o ideal, inclusive para a próxima existência. Porque é um paradoxo. Nós estudamos muito o passado, mas justamente para nos prepararmos para as próximas vidas. É o que acontece, por exemplo, quando se estuda pacientes com amnésia. O que se observou? A pessoa tem uma amnésia qualquer, uma dificuldade de lembrança qualquer. A memória dela não funcionou bem por trauma, por doença, seja lá por que for. Os pesquisadores observaram que ela também não consegue fazer um planejamento. Ela não consegue dizer o que ela vai fazer amanhã, por exemplo, porque a memória é fundamental para o dia de amanhã, parece um paradoxo. Então, em termos de serietes, em termos de vidas consecutivas, é a mesma coisa. Quanto mais nós acessarmos dados do passado, dados que, por exemplo, constituam essa retrosenha, melhor será a nossa vida atual, que é o futuro mais imediato, e principalmente as próximas vidas. Por que disso tudo? Porque, pelos nossos estudos, quanto mais nós acelerarmos a evolução nas próximas vidas, mais rapidamente a gente vai deixar de renascer. O que significa isso? Nós vamos nos libertar desse processo, desse ciclo de renascimento e morte, renascimento e morte. Então, extrafisicamente, quando nós saímos do corpo, você pode encontrar pessoas que já estão como se estivessem nas últimas vidas, como se elas estivessem nos últimos renascimentos. Então elas vão ter mais algumas vidas. Isso é muito raro, não é o que acontece com a grande maioria da população mundial, mas você aqui e acolá encontra com essas personalidades que nós chamamos de serenões ou serenonas, e elas justamente falam que o ideal é priorizar ao máximo a evolução para se libertar desse ciclo, e aí dali para frente se começa um novo processo evolutivo. Então, o ideal, nós vemos que a retrosenha ajuda muito a pessoa a entender mais o que ela deve fazer nessa vida atual. O que eu devo priorizar? Porque se eu já mexi com certas áreas, se eu já desenvolvi certos traços, certos talentos, por exemplo, muitas vezes eu posso não estar lembrando que eu sou bom, por exemplo, em escrita, que eu sou bom em matemática, que eu sou bom
vamos supor, com essa condição da navegação, do iatismo, seja lá o que for. Ao retomar essa memória, a pessoa aplica isso positivamente na vida atual e a tendência dela é se sair melhor e, com isso, dependendo do caso, ela poder ajudar um número maior de pessoas. Então, a prioridade ou a priorização que nós dermos para os nossos talentos, eles tendem a ajudar um número maior de pessoas, porque justamente a pessoa está querendo acertar mais. Uma curiosidade, professor, os serenões, eles sabem exatamente que estão nas últimas vidas do intrafísica? Sabem, eles sabem. Eles é o nosso, vamos dizer assim, o nosso modelo, né, evolutivo. Nós na Conscienciologia colocamos os serenões como sendo o ápice da evolução nessa condição humana que nós entendemos aqui, justamente porque eles já têm essa lucidez. E uma das características dos serenões é justamente o fato deles acessarem mais da sua própria memória integral. Então eles têm mais lucidez das vidas que eles tiveram e por isso procuraram errar menos dali para frente, para não repetir os próprios erros, porque quando a gente tem uma retrocognição e vê a gente cometendo um certo erro com alguém ou com alguma realidade, há uma tendência da gente poder fazer a profilaxia dali para frente. Então os serenões eles começaram a catalisar muito o processo evolutivo em função disso. E uma coisa que o próprio professor Valdo comentava muito, que é um fato. Quando nós começamos a ter mais retrocognições, nós lembramos de amigos nossos do passado, que conviviam conosco, ombro a ombro, mais ou menos no mesmo nível evolutivo, mas que hoje, passados alguns séculos, eles estão na condição de serenão e nós não estamos, porque nós ficamos patinando de um modo ou outro. A gente ficou com aquilo que a gente chama repetindo tendências que não rendem nada evolutivamente. Então, os serenões procuram justamente nos ajudar para nos lembrar disso. Escuta, eu estava lá com você, mas você pegou assim um caminho, se desviou, patinou, vacilou e aí o tempo passou, eu fui priorizando, hoje eu estou aqui. Então tenta pedalar, como se diz na gíria, tenta agilizar esse processo para você poder também chegar nessa condição. Então eles têm realmente lucidez, têm plena consciência de que eles estão próximos de entrar nesse novo ciclo, que é o que a gente chama de ciclo mental somático. E aí, como ele não vai ter mais o corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma, que é o corpo que permanece, né, entre uma vida e outra, ele vai ficar só se manifestando de mental soma, e aí é uma outra realidade que nós não temos muita informação. Não temos muita informação. O fato é que o corpo psicossoma também no processo evolutivo será descartado, não é isso, professor? Eduardo, uma última questão, lembrando que nós temos só 3 minutos para fechar o painel, 2 minutos para essa resposta do professor Eduardo. Ok. Então, Pedro, vamos fechar o painel. Fala um pouco mais das relações do grupo karma nessa vida com a personalidade que já vem de várias outras vidas. Como esses amigos acabam juntos nas vidas, se relacionam e como isso pode ser assistencial quando você assume mais o seu papel de responsabilidade para ajudar o grupo evolutivo. Eu acho que a pessoa que tá nos ouvindo, ela tem que parar e pensar o seguinte: nada é por acaso. Então, se ela nasceu numa família, ela tem que olhar com cuidado quem é minha mãe, quem é meu pai, meus irmãos, meus tios, as pessoas mais próximas, porque isso tem um significado, existe uma mensagem nisso, ela tem que ajudar essas pessoas. Qual que é o tema dessa relação? É a mesma coisa as amizades. Então, as pessoas com as quais a gente convive, isso é muito antigo, isso não é de hoje. Aí a gente tem que tentar entender a razão de ser dessa condição. Nós aqui em Foz estamos criando uma escola que é a Consecutivos, que é justamente para ajudar nesse aspecto, a pessoa a entender por que ela nasceu na família que ela nasceu, por que ela tem afinidade mais, por exemplo, às vezes com o pai, do que com a mãe, ou com um certo irmão, do que com o outro, e por que às vezes as amizades são tão mais assim tranquilas de serem, né, levadas, do que muitas vezes os processos familiares. Então tudo isso vem num processo conhecido popularmente como karma, ou seja, o resultado das relações que nós tivemos no passado com essas pessoas, que podem ter sido mais positivas, né, superavitárias, ou mais deficitárias. Então, às vezes, a gente vem numa família para justamente poder limpar, melhorar, depurar essas relações do passado. Muito bem. Professor Pedro Fernandes, obrigado pela participação aqui ao vivo na Rádio Tupi.
e muito esclarecedor o que nós debatemos essa noite aqui na Rádio Tupi. Até uma próxima oportunidade, professor Pedro. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez quero te dar um abraço aí pelo seu Obrigado. aniversário, agradecer o Eduardo, toda a equipe da Tupi, o pessoal aqui de Foz também, e a gente está disponível para um próximo bate-papo. Boa Eu noite, agradeço, professor abraço. Pedro Fernandes. Professor Eduardo Ezag, os contatos com o IPC aqui no Rio de Janeiro? Nosso contato no telefone 3153-7574 e no nosso site www.iipc.org. Nós temos palestras semanais